Irmãos, Deus é fiel e vai permanecer sendo fiel, porque Ele é o Senhor e Deus da nossa vida. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Livros aos Hebreus. Amém? Diz assim a palavra do Eterno. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho e de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Também mesmo depois de morto ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que o torna galardoador dos que o buscam. Amém? Irmão, fique à vontade. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro repleto de histórias, leis, poesia. Se você ler Salmos, você vai estar lendo poesia. Se você ler Provérbios, você vai estar lendo sabedoria. Eclesiastes também, sabedoria. Mas tem histórias diversas, histórias lindas, que eu incentivo você a ler. História de Ruth. Que história maravilhosa, a história de Ruth. História de Esther. É um livro completo para quem quer se debruçar na palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer o pensamento de Deus. Quer saber da criação? Está lá em Gênesis, você vai ler os 3 primeiros capítulos sobre a criação de Deus. As leis de Deus, está ali nos 5 primeiros livros, Levítico, Números, Deuteronômio. Você vai ter as leis de Deus, o que Deus determinou para o homem. Foi Deus que deu aquelas leis, irmãos. Foi Deus que instituiu o homem fazer aquilo. Que Deus deu a lei de Moisés, e Ele é o autor deste livro. Ele é o autor desse livro que nós carregamos, que nós lemos, que nós admiramos, que nós compartilhamos, e que nós temos algo baseado nele, que é o que eu quero falar nesta noite. Mas há algo diferente nesse livro de qualquer outro. Há algo que é a base deste livro, há algo que, se eu não tiver, eu não consigo enxergar Deus neste livro. Se eu não tiver isso que eu vou falar para vocês aqui hoje, é impossível eu chegar até Deus. É impossível eu crer que Deus criou todas essas coisas. A base de uma vida cristã, a base de uma vida com Deus, é o que Provérbios vem dizer para nós essa noite: é a fé. Fé. Sem fé é impossível você ler
Gênesis e crer naquilo ali. Sem fé é impossível você ler o livro de Jonas e acreditar que ele realmente foi engolido por um grande peixe. É impossível você ler a Bíblia e sem fé crer que Deus abriu o mar vermelho, que Deus mandou maná do céu, que Deus tirou água da rocha, que Deus transformou água amarga em água doce. É impossível. E isso é pela fé. É pela fé que nós cremos que Jesus nasceu de uma mulher virgem. Pela fé que nós cremos que o Espírito Santo veio e deu para ela aquele menino. É pela fé que nós cremos que Jesus caminhou nessa terra como Deus. É pela fé que nós cremos que Cristo é Deus. É pela fé que nós cremos que Jesus veio em carne, habitou entre nós, morreu morte de cruz pelos nossos pecados. E isso tudo nós cremos pelo quê? Pela fé. E o que é fé? Hebreus diz: ora, a fé é a certeza. A fé é uma certeza, é algo certeiro, é algo que não é volátil, é algo que não pode, não vai acontecer, não vai, não, é certeza. Fé é a certeza de coisas que se esperam, coisas que nós esperamos, coisas vindouras. Fé é crer no futuro, que Deus está no controle. Não vi, não conheço, não tenho acesso, mas eu creio que Deus é poderoso e é o dono de todas as coisas. Fé é a certeza da esperança. E ele diz mais, fé é a certeza e convicção de fatos que não se vê. E algumas traduções dizem que fé é a base. Fé é o alicerce. Algumas traduções trazem assim: fé é o alicerce. Agora, irmão, se a fé é um alicerce, eu não sei de construção, não mexo, não é uma área minha de estudo, mas pelo que eu entendo de construção, para a gente construir algo, primeiro se faz a base, correto? Primeiro você fura uns buracos lá, né? Tá aqui o nosso irmão que mexe com isso, você fura lá, coloca, enche de brita, não é? Areia, brita, faz um concreto, não é correto? É um concreto, para ficar algo que é firme. E ali você mede a profundidade que você vai furar aquelas vigas, que vai colocar as vigas, para depois vir subindo, né? As paredes, para depois vir subir no piso, para depois colocar o piso, depois subir nas paredes e tal, para ficar esse lugar bonito. Mas antes de construir não é tão chamativo, antes de construir não é tão bonito, antes de construir está na terra, está na sujeira. Mas para isso aqui ser feito, para esse prédio aqui ter sido feito, irmão, foi feito um alicerce muito forte. E o alicerce a gente não enxerga, correto? A gente não vê o alicerce, é invisível aos olhos nus. Assim como a fé é. A fé é um poder invisível, mas num Deus que criou os céus e a terra sobre a sua palavra. A fé é um poder invisível que age na minha e na tua vida. Agora, por muito tempo, a gente aprende que fé, e é instruído dessa forma muitas das vezes,
que a fé é algo de receber, é algo que vem a mim. Às vezes a gente tem muita fé, é ensinado sobre a fé de receber, para receber cura, para receber milagre, para receber prosperidade, para receber isso, para receber aquilo. Você precisa ter fé para receber. E muitas das vezes a gente olha a fé como isso, um poder que é para acessar Deus, para receber as coisas de Deus. Não, eu tenho fé que eu vou ser curado, eu tenho fé que eu vou receber, eu tenho fé que vai restaurar. Ô irmão, e quando não é curado? E quando não é restaurado? E quando não é visto por Deus? E quando não acontece? E aí? Tive pouca fé? Será que a minha fé não foi vista? Será que a minha fé não entrou em ação? Se a fé é uma garantia, é uma certeza, se eu não recebi a cura, se eu não recebi o milagre, é porque então eu não tive fé. Se a fé é algo somente para o quê? Para me receber. Ou senão eu não tive fé o suficiente para alcançar a minha cura. Mas esse texto quebra isso tão maravilhosamente. É tão lindo como que esse texto vem quebrar essa... e eu vou falar da fé de receber, tá? Fique tranquilo que fé também é para receber. Mas o que é o principal da fé? Ele diz aqui, ó, pela fé. Olha o que ele diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Para me viver em Jesus, para me caminhar com Jesus, eu preciso ter fé. A fé é a base de uma vida cristã, irmão. Eu preciso ter fé para orar, eu preciso ter fé para jejuar, eu preciso ter fé para me andar com Deus, eu preciso ter fé, irmão, para a minha mudança de caráter. Eu preciso ter fé para me ser um bom marido. Eu preciso ter fé para ser um bom pai. Eu preciso ter fé para ser um bom cristão. Eu preciso ter fé para ser um homem diante da sociedade. Eu preciso ter fé para ter um caráter cristão. Porque diz aqui alcançar o bom quê? Testemunho. O que impacta as pessoas são o meu testemunho de vida, irmão. O que impacta as pessoas é a mudança de vida que Deus traz em nós e através de nós. Quando eu sou um marido bíblico, eu trago um testemunho sobre a minha família, de que Deus opera sobre a minha casa. Quando eu sou uma esposa bíblica, eu trago testemunhos sobre a minha vida, sobre a minha família. Um empregado bíblico, eu sou um empregado, eu tenho um chefe sobre mim. Quando eu sou um empregado bíblico, respeito, oro pelos meus patrões, como a Bíblia diz. Servir a seus senhores como você serviria a Cristo. Isso é bom testemunho. Um bom testemunho de vida, de como anda com Deus. O que você gera nas outras pessoas é o seu testemunho. É o seu testemunho que gera nas outras pessoas. As pessoas são cópias daquilo que nós fazemos. O meu filho vai ser minha cópia daquilo que eu faço. Ele está 24 horas copiando o que eu faço. Os movimentos, a fala, o pensamento. Ele está copiando o meu testemunho. Ele está copiando a minha fé.
Porque para mim testemunhar Cristo na minha vida, eu preciso ter fé. Os irmãos estão compreendendo, irmão? Amém? Eu quero ser o mais claro possível para vocês entenderem, irmão, que para gerar alguma coisa em alguém, nasce de testemunho. Não é o que eu prego. Está entendendo? Se o que eu prego aqui não está coerente com o que eu vivo lá, irmãos, tolo sou eu. Tiago diz isso: aquele que ouve, aquele que fala e não pratica o que fala, é tolo. Se as minhas orações que eu faço não está coerente com as minhas ações, tem algo desconectado. Tem algo desconectado. Porque pela fé alcançaram testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Pela fé, por enquanto ele não está falando nada de receber, irmão. Ele está falando de crer, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha o que ele explica o que é fé. Quando eu olho para Jesus, quando eu olho para Deus, quando eu olho para aquilo que Deus fez, para aquilo que o Senhor fez, eu preciso ter fé para testemunhar aquilo. Eu preciso ter fé para me testemunhar no meu serviço, para testemunhar na minha vida, no meu namoro, nos meus relacionamentos. Se eu não me engano, em 1845 acontece um grande avivamento na Inglaterra. Uma pregação fantástica de John Wesley. Tem até o livro, chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. Ele traz essa mensagem para a igreja de Londres, intitulada Pecadores na Mão de Deus Irado, que há relatos que as pessoas se agarravam ao banco com medo do chão abrir e a terra engolir eles, de tão forte que foi a pregação. Trouxe um avivamento grande naquela terra, trouxe um avivamento na igreja. Mas sabe como que foi o avivamento? As pessoas saíram de dali, pessoas que estavam no culto saíram dali, irmãos, e boates foram fechadas. Boates foram fechadas, botecos foram fechados, bares foram fechados. E uma coisa incrível aconteceu: as pessoas saíram dali e começaram a renegociar as suas dívidas antigas. Dívidas de 3 anos, 4 anos atrás, as pessoas procuravam os credores e iam lá renegociar suas dívidas. E os credores perguntavam: mas por quê? Porque Deus falou comigo e teve um avivamento, e eu estou aqui para andar corretamente segundo o Senhor. Não foi um avivamento pular, rodar, não, irmão. Um avivamento de caráter. Um avivamento onde as pessoas começaram a ver a vida diante delas. Não, eu preciso andar corretamente. E através dessa atitude deles, muitos se converteram, por causa do bom testemunho do que Deus fez na vida deles. Aí a carta traz aqui alguns exemplos para nós. Ele traz o exemplo de Abel, que ofereceu um sacrifício a Deus pela fé. Olha para você ver, sacrifício. Olha o exemplo que ele traz de Abel. Abel não recebeu nada. Abel recebeu a morte, irmão. Abel recebeu foi a morte. Abel não recebeu o carro do ano. Abel não recebeu dinheiro não, Abel recebeu a morte, por ter sacrificado a Deus e ter sido aceito por Deus. Foi morto pelo irmão.
Olha o que a fé trouxe para a vida de Abel. Está dando para reparar, entender? Abel por fé sacrificou. Abel por fé fez um sacrifício a Deus. Grave isso. Para sacrificar o Senhor, para falar eu sou de Cristo, eu ando com Cristo, para você se sacrificar a Deus, você precisa ter fé. Mas não vai achando que vai ser recompensada com algo extraordinário. Pelo menos Abel não foi. O segundo exemplo aqui, primeiro o sacrifício, para sacrificar tem que ter fé. Segundo aqui, ele compara a Enoque. O que Enoque fez, irmão? O que Enoque fez, a Bíblia não relata. É impressionante. A Bíblia só fala que Enoque andou com Deus, pronto. Mas o que Enoque fazia, a Bíblia não fala. Mas aqui traz, aqui, ó, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus transladou, pois antes da transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou tanto com Deus que Deus levou Enoque. Então, irmão, a fé também é um motor, é a gasolina, vamos pôr assim, a combustão para uma vida com Deus. Sem fé é impossível ter uma vida com Cristo. Sem fé é impossível sacrificar. Sem fé é impossível ter uma vida com Jesus. Eu tenho uma vida com Ele. Enoque andou tanto com Deus, Enoque deu tanto testemunho que Deus se agradou tanto dele. Meu filho, você não vai ver a morte não. Porque Enoque teve fé. Só isso. Ele teve fé, ele creu em Deus. Então, para mim caminhar com Jesus, para mim andar com Ele, eu preciso ter fé. O outro exemplo, antes de eu voltar no versículo 6, versículo 7, de fato, Noé. Aí ele dá outro exemplo, Noé. Para que Noé teve fé, irmão? Se Abel teve fé para sacrificar, se a fé também serve para sacrificar, para me sacrificar a Deus, um sacrifício verdadeiro, santo, eu tenho que ter fé. E para mim caminhar com Deus, eu também preciso ter fé. Aí você pega Noé. O que Noé fez? Obediência. Obedeceu. E você quer saber como é que esse homem obedeceu, irmão? Deixa eu te falar uma coisa sobre esse homem aqui, um detalhe sobre ele. Esse homem vivia em tempos terríveis. 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 De Deus olhar para a terra e ver só Ele. Tá? De Deus olhar para a terra e ver um homem e a sua família. Olha para você ver. E outra, Deus manda ele construir uma arca. Deus dá as medidas. Olha que coisa de louco. Você não precisa ter fé para crer num trem desse, irmão. Deus vira para ele e fala: eu quero que você construa uma arca. Deus dá as medidas para ele. Hein? Deus dá as medidas, você vai ver na Bíblia, Deus dá as medidas para ele e fala com ele: você vai construir e eu vou, e os animais vão entrar e tal, aquela coisa toda. Irmão, sabe quantos anos que ele construiu isso? Você tem noção de quantos anos foi? Ou não? Quantos anos você acha que foi? Chuta um número na sua mente aí. Alguém quer arriscar? Quantos anos foi? Sabe quantos anos foi, irmão? 120 anos. Esse homem construindo essa arca.
dia após dia, ele construía. Agora eu te pergunto, durante 120 anos, será que não deu um desânimo nesse homem? De não crer? Vou abrir uns parênteses aqui, com a permissão da igreja. Deus te fala um negócio hoje aqui. Deus te fala um negócio hoje aqui. Agora, você vai receber oração aqui. Deus vai talvez usar um dos seus profetas aqui e vai falar com você. Não dura 2 dias no seu coração a palavra dele. Não dura 2 dias. No terceiro você já está, oh, Deus me responde. Deus, você me esqueceu. Esse homem foi 120 anos construindo essa arca. E para piorar, só para me piorar mais um pouquinho, para você ver como é que esse homem teve fé. Nunca tinha chovido na terra. Nunca. A primeira chuva que cai na terra é o dilúvio. A Bíblia fala que de manhã vinha um orvalho, vinha tipo uma névoa assim para molhar a terra, mas nunca tinha havido chuva. A primeira chuva que cai na terra, a primeira gota de água que cai do céu é o dilúvio. Mas agora você imagina Deus falando para esse homem: constrói uma arca de tanto tamanho que eu vou mandar água do céu. Nunca caiu. Imagina ele dando essa mensagem para o povo: vai cair água do céu, vai cair água do céu. Nunca caiu. Mas ele creu. E depois que ele acabou a arca, os animais entram, ele entra, a porta é selada, ninguém mais entra. Para você fazer a obra e crer, você precisa ter fé, irmão. Você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Eu preciso ter fé. Para me terminar, o 6, eu volto no 6. E olha o que ele diz. De fato. Aí ele chega a uma conclusão, parece de um pensamento, né? Ele está tendo um pensamento, parece que ele vai dizer, de fato. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus sem fé. Ah, eu quero tanto agradar a Deus. Meu desejo é agradar a Deus. Tenha fé. Viu? Fé para sacrificar, fé para viver uma vida reta e fé para obedecer a Deus. Porquanto é necessário, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista. É isso aí. Eu preciso crer que Deus existe. Quem aqui viu Deus, irmão? A minha mente não consegue imaginar Deus. A gente traz Deus pro nosso modo humano, né? A gente imagina que Deus seja um ser com cabelo, mão, pés. A gente traz essa imaginação. Mas e se não for dessa forma? Mas mesmo eu não enxergando, mesmo eu não vendo, eu creio que Ele existe. Eu creio que só existe um Deus, e isso é pela fé. Prova que Deus existe. Eu creio que Ele existe. Não sei, não sinto, vai ter vários argumentos científicos, mas prova que Deus existe. Ah, pelo milagre na minha vida, Deus me curou. Irmão, se você foi em Aparecida do Norte, desculpe, tem muitas pessoas que foram curadas lá. Muitas, pode ouvir testemunho, que as pessoas vão te contar, pessoas que foram lá, pagaram promessa e foram curadas. E aí?
uma prova. A prova que Deus existe é pela minha fé, é pela Bíblia. Ainda que Deus não faça na minha vida, ainda que eu não seja curado, ainda que minha família não saia do hospital, ainda que eu creia em Deus, eu creio em Deus. Irmão, Jesus tinha quantos discípulos? 12. Não tem um relato bíblico de que Jesus fez milagre na vida desses 12. Você pode caçar aqui nos 4 evangelhos, que você não vai achar um milagre na vida deles, de cura, de que Deus curou ali Pedro de uma febre. Talvez pode ter até tido, que não foi registrado, porque João diz que o que Jesus fez não cabe em livros. Ele diz isso na epístola deles, na epístola dele. Jesus pode ter feito, mas no evangelho você não acha. O máximo que ele fez foi curar a sogra de Pedro. Mas Jesus curou cego, coxo, manco. Jesus curou, ué. Mas os discípulos, ele ensinava. Ele ensinava. O que eu quero dizer com isso, irmão? Milagre pode acontecer e vai acontecer, porque Deus é o Deus do milagre. Amém? Amém. Não tem discussão, eu não tenho discussão com isso, não tem problema contra isso. O meu problema é quando nós atribuímos adoração ao milagre e não ao Deus que fez o milagre. O meu problema é quando nós buscamos a Deus somente pelos milagres. O meu problema é quando nós vamos atrás de Deus somente por causa de milagre. E isso eu tenho problema, porque a intenção de Deus, de Cristo, sempre foi nos ensinar. Sempre foi. Quando Ele deu uma palavra mais dura: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e me segue. E Ele deu uma palavra mais dura ainda: vocês precisam comer da minha carne, beber do meu sangue. Ele começa a dar esse sermão. Sabe quantos seguidores ele tinha? 70. Vai escutando. Está na Bíblia, está lá, a história está lá. Começou a ir embora, um por um, quando ele começou a dar esse sermão mais duro. Aí ficou os 12. Ficou só os 12. Ele vira para os 12 e pergunta: e vocês? Não vão não? O que Pedro responde, irmão? Para onde eu irei? Para onde eu irei se só o Senhor multiplica o pão? Foi isso? Para onde eu irei que só o Senhor cura? Para onde eu irei que só o Senhor pode curar aqui a lepra, fazer o cego? É isso que ele falou para eles? Não, o que ele falou? Para onde eu vou se só você tem palavras de vida eterna? É isso que tem que estar no nosso coração. É isso. É isso, irmão. Milagre vai acontecer, vai fazer, sua fé vai. Vou falar agora para me terminar. E ele diz que se torna galardoador dos que o buscam. Aí pronto. Ele torna galardoador, irmão. O que é galardoador? O que é isso? Pagamento. Ele torna galardoador daqueles que o buscam. Existe um pagamento que Deus faz. Creia você ou não, está aqui, ó. Ele é galardoador, quer dizer, ele dá galardão. Ele recompensa a sua fé, irmão.
Ele recompensa os seus afazeres. Não fique achando que o serviço que você presta aqui é de graça. Não é. Aprende isso. É de graça para a igreja, porque a igreja não te paga, mas existe um que paga. Irmão, eu duvido, irmão. Salmo, se eu não me engano, 32 diz assim, olha o que diz o Salmo, por favor, vou até soletrar: aquele que dá aos pobres, aquele que dá aos pobres empresta para Deus, irmão. Olha, se eu não me engano é o 32, depois eu procuro mais e falo para os irmãos, mas está lá. Aqueles que emprestam aos pobres, aquele que dá aos pobres, empresta para Deus. Irmão, se eu empresto para Deus, tem um pagamento. Ué, se eu te empresto alguma coisa, você vai me devolver, ué. Se eu te empresto um dinheiro, você vai me devolver o dinheiro ou não? Porque Ele é galardoador da tua obra. É Ele que separa o separador das suas searas. É Ele. Irmãos, fé para ganhar você tem que ter também, mas fique sabendo que Ele recompensa o teu trabalho, a tua obra, a tua vida em Cristo. Quer galardão? Está aqui o segredo: busque a Deus. Busque a Deus, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é a recompensa, Ele vai recompensar. E até em algumas traduções, se eu não me engano, traz a palavra recompensa. Ele é o recompensador daqueles que o buscam. Está aí. Não é de graça, não. Se você trabalha, faz para o Senhor, honra Ele, vive nele, se prepare para ter um galardão, porque Ele é galardoador. Ou eu estou lendo errado aqui? Está aqui, claro, pode ler em outra tradução que você vai ver. Recompensa, pagamento. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Compreenda a fé, irmão, da forma que ela é. Viu? Compreenda a fé dessa forma. Eu preciso ter fé para fazer as coisas. Eu preciso ter fé para ajoelhar de manhã e orar. Eu preciso ter fé para me acordar cedo e enfrentar o mundo lá fora. Fé é a força, é o vigor. É pela fé, ué. Você crê nisso aqui, é pela fé, irmão. É pela fé. Eu sei que é complicado entender um pouco. A cabeça dá um nó. Não, mas fé para receber também, mas ela é muito mais para me dar testemunho. Leia esse capítulo todo, leia ele todo. Eu li só uma parte, mas leia ele todo. Abraão teve que ter fé para chegar lá, que ele é o primeiro da lista ali, ó. Abraão teve que ter fé para chegar lá e sacrificar o filho dele. Foi pela fé. Foi pela fé. Ele obedeceu a Deus. Foi pela fé. Que Deus possa revigorar sua fé. E a fé só vem por um caminho, irmão. Não adianta você ficar orando para Deus: Deus aumenta a minha fé. Deus aumenta a minha fé. Ai, Deus me dá mais fé. Dá mais fé. Você está perdendo seu tempo. Porque a palavra de Deus diz que a fé só vem por um lugar. Olha como é que você sabe. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem por ali. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aumente sua fé lendo a Bíblia, crendo na Bíblia, baseando seus afazeres na palavra de Deus. Eu posso vir cá e contar o testemunho da minha vida, dos milagres que Deus fez na minha vida.
Aumenta a sua fé? Aumenta. Porque você está ouvindo, crendo no Deus que fez o milagre. Mas não é porque aconteceu na minha que vai acontecer na sua, não, irmão. Às vezes Deus me curou, eu subi no monte 7 vezes e descer no monte 7 vezes. Aí eu subo o monte, desço o monte 7 vezes. Eu fiz isso, Deus foi lá e me curou. Isso não aconteceu não, irmão. Só estou dando exemplo. Subi e desci o monte 7 vezes, Deus me curou. Aí você chega lá e fala assim: nossa, vou subir o monte, descer o monte 7 vezes, Deus vai me curar. Aí não acontece. Fé. Tenha fé em Deus, irmão. Miriam prepara os hinos, 2 hinos. E a gente precisa ter fé para perder também, irmão. Sabe por quê? Porque vai vir um dia mau, tá? Vai vir um dia mau e alguma coisa sua pode ser tirada. Hoje pode ter sido o seu dia mau. Hoje pode ser que você perdeu o emprego, perdeu alguém da família, foi te tirado. E até para perder a gente precisa ter fé em Deus. Qual fé em Deus? Meu irmão, qual fé que eu tenho que ter para perder? Fé que Ele está cuidando de tudo. Fé que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fé na palavra. Senhor, eu perdi meu emprego hoje, mas eu tenho fé que o Senhor tem uma porta maior para mim. Pai, eu perdi alguém muito querido hoje, mas eu tenho fé que o Senhor vai dar paz ao meu coração. Pai, minha casa está tão atribulada, minha casa está tão em guerra, mas eu tenho fé que o Senhor vai restaurar o meu lar. Você tem fé para perder, irmão? Fé para perder em Deus e saber que Ele é Senhor, que cuida da tua vida, que cuida da tua história. A gente precisa ter fé para isso também, para ficar firme em Deus. Fé é o alicerce. Sem alicerce, irmão, isso aqui ia tudo abaixo. É a casa construída na areia e a casa construída na rocha. Quem constrói a casa na rocha? Aquele que ouve e vive a minha palavra. É o que ele diz. É a fé construída na rocha. É a casa construída na rocha. Agora, qual que é a casa construída na areia? Aquele que ouve a minha palavra e não vive. É uma casa construída na areia. É uma casa que não tem alicerce. Agora, a casa que tem alicerce, lê e tem fé para viver a palavra de Deus. É uma casa construída na rocha. Agora, aquele que constrói a casa na areia, irmão, não crê nisso aqui, não tem fé nisso aqui. Se essa fundação que não tivesse alicerce, aqui ia para baixo, não ia? Ia para baixo. Então, coloque os alicerces na tua vida. Qual que é o seu alicerce? A fé em Deus. Amém? Enquanto a irmã louva, vamos orar a Deus.